Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez. Vamos comentar sobre essa semana do Santos aí, esse restante de semana até o jogo do sábado contra o Ceará. Jogo que acontece fora de casa, no Castelão. Jogo complicado para o Santos, porque o Ceará precisa vencer para tentar se livrar ali das últimas posições do Campeonato Brasileiro. E o Santos precisa vencer para tentar amenizar um pouco a derrota em plena Vila Belmiro na segunda-feira para o Goiás, né? Então é um jogo em que o resultado, a vitória, importa aos dois times, né? Vamos ver se o Lisca tem ambição, né, nesse jogo. Vamos ver se o jogo tiver empatado, se ele coloca o time para frente para tentar vencer, ou se ele simplesmente ele vai tentar segurar um empate porque considera um bom resultado, né? Lembrando, pontos perdidos em casa, derrotas em casa precisam ser recuperados fora. E o Santos não consegue recuperar pontos fora de casa. No máximo empate. O Santos até empatou bastante fora, só que vitória mesmo, acho que foi só contra o Curitiba. Se eu não me engano, foi a única vitória do Santos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, né? Se eu estiver errado, depois eu corrijo. Mas eu queria comentar sobre escalação do Santos, na verdade, sobre jogadores que não atuam mais como com o Lisca, né? O Santos tem um desfalque já certo contra o Ceará, que é o Rodrigo Fernandes, lesionado, infelizmente, no primeiro tempo ainda da partida contra o Goiás, o cara de fora desse jogo contra o Ceará. Ainda não tem prazo para retorno. Eu acho que serão semanas aí sem o Fernandes, mas tomara que ele volte antes. E eu queria comentar sobre dois jogadores que mal são relacionados, né? Não entram em campo quando são relacionados, é, não são escolhas nem para entrar no segundo tempo das partidas, né? O primeiro deles é o Sandri, né? Sandri, que é um jogador, uma das principais promessas ali do futebol brasileiro e do Santos nos últimos anos, né? Sempre muito elogiado na base, porque jogava de primeiro volante, joga de segundo volante também. Eu prefiro jogando de segundo, um jogador que joga de frente, recebe a bola de frente mais perto do gol, consegue dar bons lançamentos, tem boa visão de jogo, tem qualidade no passe, mas é um jogador que infelizmente a lesão no ligamento ali acabou prejudicando, deixou ele fora muitos meses. Quando retornou, não conseguiu jogar um bom futebol. Quando entrou numa partida contra o Fluminense na Vila Belmiro, com poucos minutos cometeu um pênalti bobo ali, o Santos quase perdeu aquele jogo. Depois disso foi colocado alguns minutos e sumiu, né? Nunca mais foi colocado. Nesse caso, eu acho um desperdício, acho que o Sandri tem muito potencial ainda para evoluir, a questão física deve atrapalhar muito também, é um jogador que não tem tanta intensidade, mas tem boa qualidade técnica. Eu até entendo não estar jogando porque ainda tem a adaptação, readaptação, ainda tem a questão dele ter tido uma lesão grave ali, tem outros jogadores que são primeira opção ali, mas eu mesmo assim me causa estranheza, né? Porque a gente vê o Zanocelo muito mal, o Zanocelo em péssima fase também, e ele joga todo jogo, né? Então será que não tem como dar alguns minutos para o Sandri para ver como ele se desenvolve em campo novamente, dar oportunidades para que ele jogue, ou tente jogar ali no lugar do Zanocelo? Ou mesmo que coloque o Zanocelo como titular da equipe, ali como segundo volante, não tem como colocar o Sandri no segundo tempo? E o que a gente vê é completamente oposto, né? O Lisca deixando o Sandri de fora até dos relacionados para o jogo, até fora do banco de reservas, que foi o caso no último jogo, que é muito estranho. Então espero que de verdade o Sandri se recupere aí, porque deve ser um dos jogadores mais valiosos ali em questão financeira do elenco do Santos, os que tem maior potencial. Tomara que ele volte aí, principalmente para a temporada seguinte, 100%, e seja utilizado. Esse é o primeiro caso, o primeiro jogador. Agora o segundo eu já acho muito, muito estranho. Por quê? O segundo jogador que eu vou comentar é o Bruno Oliveira, que é um meio-campo armador, um jogador que joga mais à frente, né? Como um armador de fato, um camisa 10 que o Santos precisa. Eu não estou discutindo qualidade técnica, se ele é um camisa 10 de fato, entendeu? Nem comparando com outros jogadores, mas é o único jogador com as características no Santos de um meio armador. Um jogador que tem a perna esquerda como perna principal, jogador que dá passe para frente, tenta passe em profundidade, joga com a cabeça erguida, um jogador que faz diferente dos outros, que tenta um passe longo, que tenta uma finalização de fora, que tira um coelho da cartola, que tem um drible também como um ponto bom. Entrou sempre bem nas partidas que foi utilizado. Ele chegou de fato desconhecido, muita gente sem saber se jogava bem, jogava mal. Chegou do Vitória, numa campanha que o Vitória caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro.
foi criticado pelo Santos trazer um jogador assim. Aos poucos, foi ganhando alguns minutos em campo, foi mostrando, demorou para receber oportunidades. E quando recebeu, ele entregou. Na maioria dos jogos que ele entrou, ele jogou bem. Aí chega o Lisca, isso com o Bustos, né? Jogou bem com o Bustos. O Bustos foi demitido. Com o Lisca, ele tentou colocar o Bruno Oliveira, se eu não me engano, em 2 oportunidades. Contra o Curitiba, que ele entrou já perto dos 35 minutos do segundo tempo, perdeu 2 bolas ali, não entrou bem naquela partida e pronto. E depois contra o Fortaleza, que ele começou como titular, não jogou bem, assim como o time inteiro do Santos não jogou bem. E ele foi muito questionado por conta disso, e o Lisca, depois desses 2 jogos, nunca mais colocou o Bruno Oliveira em campo, nem no segundo tempo das partidas. Então, eu acho que a amostragem é muito pequena para o Lisca definir que ele não tem oportunidade, não mereça ter oportunidades novamente no time. Ele pega um jogo em que a equipe do Santos estava, o Bruno Oliveira entrou frio na partida contra o Curitiba e não conseguiu fazer muita coisa, e depois um jogo que a equipe inteira jogou mal contra o Fortaleza e depois saca o Bruno Oliveira, se eu não me engano, no intervalo naquele jogo, depois não coloca nunca mais. Então é estranho, porque o Santos não tem jogadores de meio e os jogadores que tem o treinador não utiliza. Ele preferiu colocar nesse jogo contra o Goiás o Johan Júlio, que é um ponta esquerda que joga aberto pela ponta esquerda. Preferiu colocar no meio campo como armador da equipe e deixar o Soteldo na esquerda do que colocar um meio campo de fato, um jogador armador ali para tentar encaixar um passe e quebrar aquela retranca do Goiás. Então tem coisas que o Lisca faz que não dá para entender. Eu acho muito estranho o Bruno Oliveira não jogar, o Bruno Oliveira não ter mais minutos em campo nem para entrar no segundo tempo das partidas. Aí muita gente pode comentar que é o treinamento, mas eu duvido que Bruno Oliveira não se destaque, porque o próprio Lisca já falou que o Bruno Oliveira, quando ele chegou no Santos, estava se destacando muito nos treinamentos, só que ele não coloca para jogar. Duvido que o Ângelo não se destaque nos treinamentos e não mereça titularidade, porque o que ele faz nos jogos, ele deve fazer o triplo no treinamento e também não tem oportunidade. São escolhas erradas, são escolhas equivocadas, e parece que existe, sei lá, uma preferência de alguns jogadores em detrimento de outros. Aquele ali eu me dei melhor, aquele ali eu não vou perder o grupo se eu colocar, então vou colocar esse jogador. E outros que têm menos nome, que veio de equipes que estavam na Série B, ou equipes que não eram tão grandes, jogadores de equipes menores que estão no começo da carreira, ele está escanteando e deixando os medalhões da equipe que muitas vezes não estão jogando bola, não estão entregando ali, e isso acaba prejudicando o trabalho dele. Quando eu digo medalhões, não são nem jogadores renomados no futebol brasileiro, são jogadores que já estão muito tempo no Santos, por exemplo. Então ele tem que escolher quem é melhor tecnicamente, isso não está acontecendo. E os 2 principais casos para mim é o Sandri, que esse sim pode discutir se merece ser titular ou não, até quando entrou mal, mas o Bruno Oliveira não. Quando entrou bem na maioria dos jogos, por causa de 2 jogos ruins ele nunca mais entrou e me causa bastante estranheza. Tomara que o Lisca dê oportunidades para esses jogadores, porque o Bruno Oliveira eu acho que é um jogador que o Santos teria que pensar bastante sobre contratá-lo em definitivo. Até porque é um valor acessível para o Santos, acho que é R$500 mil, é um valor muito acessível para o Santos. E ter o Bruno Oliveira no elenco para ser uma segunda opção de meio campo não é uma má opção. Mas talvez por falta de ritmo, por falta de jogos, por falta de oportunidades, o Santos não contrate esse jogador em definitivo. Então o Lisca começa a causar muitos problemas no Santos. Fala algumas coisas que não deveria falar, em alguns momentos que não deveriam ser ditas, tira alguns jogadores que mereciam ter sequência, e isso pode custar caro, inclusive, para o planejamento de 2023. É isso, galera, mas deixa aí nos comentários, queria ouvir de vocês o que você acha de Sandri, de Bruno Oliveira, e se vocês tiverem algum jogador para lembrar aí que também acabaram sumindo no elenco do Santos, comenta aqui. Eu esqueci de um, que é o Juan, né? Está voltando aos poucos, então não está completamente esquecido no elenco, mas deixa aí nos comentários se você lembra de mais alguém. Valeu e até o próximo vídeo.